Olá pessoal, meu nome é Samantha Novaes, sou professora de Direito Tributário do Projeto Social Exame da Esperança. Hoje estou gravando esse vídeo para vocês sobre um imposto muito importante que pode vir na sua prova, que é o IPVA. Essa aqui é a nossa ementa da aula, se vocês quiserem dar um pause no vídeo e copiem, pois estarei seguindo todos esses pontos. Acredito que para a prova de primeira fase do exame de ordem, vamos cobrir aqui todos os pontos e quem sabe também para a segunda fase, quem for fazer direito tributário. Vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro ponto aqui da nossa emenda é sobre a competência para instituir o IPVA. Por favor, abram o código de vocês na Constituição e vocês vão no artigo 155, inciso 3º da Constituição de 88, e vocês vão encontrar lá que a competência para instituir o IPVA é dos estados e do DF. Então, como eu sempre trago no vídeo aqui para vocês, para ajudar a fixação dos entes, aqui temos somente estados e DF, e União e municípios não podem instituir IPVA, ok? Pessoal, aqui no nosso ponto 2 é sobre a repartição de receita do IPVA. Pode vir como uma pegadinha para vocês na prova. E por quê? Porque, gente, o IPVA ele não vai 100% para os estados ou DF. Aqui nós temos uma repartição de receita em que 50% irá para o município, ou seja, o estado não ficará com a arrecadação total do IPVA. Ele vai enviar 50% para os municípios. E onde é que vocês encontram isso? Bom, vocês encontram isso no artigo 158, inciso 3º da Constituição. Nesse artigo, vocês vão perceber que 50% da arrecadação do IPVA vai para o município e 50% ficará com estados DF, ok? Então, não caiam na pegadinha se vier na prova sobre repartição de receita. Fiquem atentos, 50% para os municípios e 50% para os estados e DF. Não há 100% arrecadação para os estados. Pessoal, aqui no nosso ponto 3 nós temos o fato gerador do IPVA. E qual é o fato gerador? O que vai fazer com que uma pessoa seja o sujeito passivo de uma relação tributária para pagar o IPVA? Bom, o fato gerador do IPVA é ser proprietário de um veículo automotor. Pessoal, vocês vão perceber o seguinte: a nossa Constituição, ela trouxe tão somente essa definição, ser proprietário de um veículo automotor. Ocorre que o STF, depois de muitos casos, teve que trazer uma posição acerca sobre esse automotor. Por quê? Porque, pessoal, hoje em dia só pode ser cobrado IPVA em automotor terrestre. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o STF, ele pacificou que só caberá IPVA para os veículos automotor terrestre, apesar da nossa Constituição não trazer essa distinção. Então, entendemos que, a partir desse entendimento que o STF fez, a partir de uma interpretação histórica. E o que é essa interpretação histórica? Para que vocês entendam como surgiu o IPVA, é importante que vocês entendam que antes de termos o IPVA, tínhamos uma taxa rodoviária única, que era cobrada para os proprietários de veículos, para que naquela época, nos anos 60, estávamos em grande expansão de construção de rodovias, para que o Brasil estava em pleno desenvolvimento. Então,
foi criada essa taxa, na época uma taxa, não confunda como já falamos em um dos vídeos sobre taxa, que taxa é diferente de imposto. Então, naquela época foi feita a taxa rodoviária única para que trouxesse fundos para que fossem construídas rodovias e BRs, só que foi depois de algum tempo já com as rodovias construídas, as BRs, pensaram, por que manteríamos a TRU? Não haveria motivo, pois como vocês sabem, a taxa não tem finalidade de lucro. A taxa só tem a finalidade de vir a receita e para tal finalidade, naquele momento, era construir as BRs. Então, com as BRs, estradas já construídas, não havia mais sentido em manter a TRU. Então, a TRU saiu do nosso sistema e foi criado o IPVA. Então, pessoal, o STF, numa interpretação histórica, justificou que o IPVA só caberia para veículos automotor terrestre. Se não for terrestre, não cabe IPVA. Isso quer dizer o quê? Aviões, embarcações, submarinos, não caberá IPVA. Então, se vier na sua prova, por exemplo, sujeito passivo possui um avião, caberá IPVA? Não. Por quê? Porque o STF entendeu que o IPVA só caberá para veículo automotor terrestre. Ok, pessoal? Então, fiquem atentos, não vamos bobear se vier na prova de vocês, ok? Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso ponto 4, que é a base de cálculo. E qual é a base de cálculo do IPVA? Pessoal, a base de cálculo do IPVA é bem simples, é o valor venal do automóvel. Então, a base de cálculo é o valor venal do automóvel. Mas aqui é importante mencionar para vocês o seguinte, ao contrário de alguns bens, o veículo, ele a cada ano, ele tem uma diminuição do seu valor. E isso nós podemos trazer o princípio da regressividade natural. E esse princípio é bem claro, né? Que a regressividade natural, é natural do veículo que a cada ano ele vai perdendo o seu valor de mercado. Agora, se vier na prova de vocês sobre um veículo, por exemplo, que tenha um veículo que tem algum valor histórico, aí não vai ter regressividade, porque nesse caso vai ser ao contrário, a cada ano que passa o veículo terá um valor venal maior. Esse aqui que a gente está falando é o veículo normal, ok? Então, o valor venal do automóvel, respeitando o princípio da regressividade natural. Bom, pessoal, vamos falar agora aqui da alíquota. Tema bem importante e eu poderia dizer que para a prova pode vir mais de uma ou duas questões sobre o tema. Então, vamos lá, falando de alíquota. Pessoal, por favor, abram no código de vocês, no artigo 155, parágrafo 6º da Constituição. Vocês vão perceber que nesse artigo nós temos dois incisos, né? Temos o inciso 1 e o 2. E outra observação importante, vocês podem observar que esse parágrafo ele foi acrescido com a emenda constitucional de 42 de 2003, ok? Esse parágrafo 6º aqui. Então, vamos falar desses dois incisos que podem serem trabalhados para virem como alguma questão na prova de vocês. Falando aqui primeiro do primeiro inciso, temos que o imposto previsto no inciso 3º, IPVA, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado. Agora, pessoal,
Importante mencionar que o Senado até a presente data não fixou a alíquota mínima para o IPVA, ok? Então, a alíquota mínima ainda não temos, o que nos traz a uma questão muito problemática, né, no nosso atual sistema jurídico. E por quê? Pessoal, por não ter uma alíquota mínima, infelizmente alguns estados colocam alíquotas bem baixinhas. E isso realmente não é o esperado da Constituição, isso é uma concorrência desleal. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que aqui no Rio nós temos uma alíquota de 2%. Não, vamos dizer 4%. Eu não sei agora aqui de cabeça a alíquota do Rio, mas vamos dizer que seja 4%. E lá no Paraná nós temos uma alíquota de 2%. Pessoal, é muito comum a gente ver pessoas emplacando seus carros, licenciando-os em outros estados, não dos quais essas pessoas moram, em virtude dessa alíquota mínima. Então, isso traz uma guerra fiscal muito grande entre os estados, uma maior arrecadação para outros e menor para outros, o que não é correto, né? Se você tem um carro e você reside em um estado, você tem que licenciar esse carro no estado que você reside. Não é nem um pouco cidadão você ir em outro estado porque a alíquota é menor e você licenciar o seu veículo porque você quer pagar menos. Então, isso é uma problemática que nós temos no dia de hoje, mas que será resolvida quando o Senado, enfim, definir essa alíquota mínima, porque até o momento nós não temos, ok? Então, esse é o que o inciso 1 nos traz, essa problemática que nós temos hoje em dia. Já que no segundo inciso nós temos que o imposto previsto no inciso 3 do IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização. Bom, pessoal, o que seria esse tipo e essa utilização? Uma informação que eu acho importante que vocês tenham é que até o momento também nós não temos uma lei complementar do IPVA. Nós não temos. Então, o que acontece? Essa lei complementar do IPVA, que geralmente traz normas gerais sobre o IPVA, traria uma definição para o tipo e utilização dessas alíquotas diferenciadas para o IPVA. Mas como nós não temos essa lei complementar ainda do IPVA, cada estado traz uma definição do que seria tipo e utilização. E nós temos dois casos que já foram questões levadas ao STF e decididas sobre tipo e utilização. Então, vamos falar aqui sobre a primeira, que foi aceita pelo STF como uma definição que é constitucional, que seria uma alíquota diferenciada conforme o combustível utilizado. Ou seja, hoje nós temos alíquotas maiores para carros que são a gasolina, menores para carros que são a álcool, gás, para realmente incentivar o proprietário do veículo a utilizar certas, por exemplo, nesse caso combustível, não usar gasolina. A gasolina é um bem muito apreciado e que seria melhor se fosse no bem coletivo, usado no ônibus, não você, indivíduo, usar a gasolina. Então, o STF, trabalhando nessa questão, ele foi confirmado que combustível seria ok usar como das alíquotas diferenciadas para o combustível, ok? Já em outro caso, nesse caso aqui nós temos ok. Já tivemos uma outra questão sobre alíquotas diferenciadas sobre carros nacionais ou importados.
Pessoal, nesse caso, o STF decidiu que carros nacional ou importado não poderá ter alíquotas diferenciadas por este critério. E o porquê? Bom, o STF justificou essa negativa em virtude do princípio da não discriminação da procedência, lá no artigo 152 da nossa Constituição. Então, o STF entendeu que, diferenciando alíquotas do IPVA para carros nacionais ou importado, estaria ferido o princípio da não discriminação da procedência ou destino, lá no artigo 152 da Constituição. Então, se vier na prova de vocês, fiquem atentos. O STF, tipo de acordo com o combustível, ok, pode haver alíquotas diferenciadas do IPVA quando houver esse tipo de qual combustível usado no carro do proprietário. Já para essa diferenciação de alíquotas para carros nacionais ou importados, não, pois feriria o princípio da não discriminação da procedência ou destino, que está lá no artigo 152 da Constituição. Ok, pessoal? Bom, essas foram as dicas que eu gostaria de falar com vocês sobre alíquota. Agora, vamos entrar aqui no tema do sujeito passivo. Bom, pessoal, não temos muito o que falar aqui, somente que o sujeito passivo, obviamente, é o proprietário do veículo automotor, como já falei anteriormente, terrestre, ok? Não se esqueçam. E também podemos, conforme o artigo 124, inciso 2º CTN, podemos trazer uma solidariedade aqui de sujeito passivo do IPVA. Essa solidariedade pode ser entre o proprietário do veículo e o possuidor que esteja na posse ou no uso do veículo, ok? Então, sujeito passivo, temos esse pequeno detalhe sobre a solidariedade que pode ser feita. Pessoal, aqui no ponto 7 temos o lançamento. Bom, lançamento de ofício. E por que de ofício? Porque o fato gerador é claro, visível, o Estado consegue ver quais são os carros que são licenciados todos os anos no seu território, então ele pode lançar de ofício, o sujeito passivo aguarda a notificação e efetua o pagamento, não precisar fazer absolutamente nada. É diferente, como já vimos em alguns outros casos, que é o lançamento por homologação, que é, por exemplo, o imposto de renda, onde o sujeito passivo elabora o cálculo, envia e aguarda ser aprovado ou não. Então, no IPVA temos o lançamento de ofício, ok? Pessoal, aqui no nosso ponto 8, temos a lei instituidora do IPVA. Pessoal, como regra, já falei diversas vezes nos nossos vídeos, que imposto é criado por lei ordinária. Então, se não vier especificando lei complementar, regra geral, lei ordinária. E como lei ordinária, se houver relevância e urgência, caberá medida provisória, não há qualquer impeditivo, pois aqui não é uma lei complementar, é uma lei ordinária. Então, havendo relevância e urgência, temos aqui a MP, tá? Lá no artigo 62. E para finalizarmos aqui, no nosso último ponto da nossa ementa, temos a imunidade. E pessoal, a imunidade no IPVA, vamos abrir no artigo 156, e nós temos no artigo 150, inciso 6º, as pessoas que são imunes, temos lá elencadas as pessoas que são imunes de impostos, né? E no IPVA,
é o seguinte, para você, sujeito passivo ser imune desse PVA, o seu veículo, ele terá que usar esse veículo para a sua atividade fim. Então, só haverá imunidade se o veículo de qualquer uma dessas pessoas elencadas aqui nesse artigo for utilizado para atividade fim. Então, somente nesse caso haverá imunidade do IPVA, ok? Bom, pessoal, acho que abordamos aqui os principais pontos do IPVA, espero que vocês tenham gostado. Releiam todos os artigos, o IPVA é bem pequenininho, nós não temos lei complementar, então se vier uma questão para vocês na prova, vocês vão matar rapidinho. Aconselharia vocês darem mais uma olhadinha em alíquotas, porque seria um ponto bem forte, pois nós temos um parágrafo, o parágrafo 6º, né, que pode trazer aí no inciso 1º ou 2º, nas questões que trabalhamos, questões boas, de doutrina, de jurisprudência. Então, deem mais uma relembrada, dá uma olhadinha, que vocês vão sair super bem no IPVA, ok? Obrigada e acompanhem nossos vídeos. Um super beijo e continue firme nos estudos.